Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio das Quintas Mais Humaninhas. Aqui, as crianças podem falar sobre o que pensam, que os adultos não têm paciência de conversar com a gente. Eu sou a Sabrina, tenho 9 anos. Eu sou o Liam, tenho 9 anos. Eu sou a Valentina, tenho 12 anos e hoje teremos a participação especial dos alunos da Kinder Campus School. A escola da Sabrina. Os alunos da Kinder Campus School que vão falar sobre A diversidade de pessoas. Vamos ver? Vai ser legal demais. And on with the show! Eu sou Fernanda Niari, gestora e diretora da Kinder Campus School, uma escola que vai da educação infantil ao ensino fundamental, seguindo toda a linha bilíngue de trabalho. Nós estamos em parceria com Quintas Mais Humaninhas. E o que nós temos em comum nesse trabalho? Nós colocamos as crianças como protagonista de um cenário em debates, assembleias, painéis, onde as crianças conversam, refletem, discutem temas da atualidade. Temas interessantes, temas importantes, temas intrigantes. Aqui na escola, o nosso último tema foi sobre orgulho e preconceito. E hoje nós vamos conversar e vocês terão a oportunidade de acompanhar sobre o tema da diversidade. Então curtam conosco e tirem o melhor que vocês puderem desse encontro, porque com certeza as crianças têm muito a agregar. Antes, quando eu era meio pequenininho, eu tinha uma questão de sobrepeso, que eu era bem gordo, realmente. Eu estava no 3º ano, eu tinha 49 quilos, eu estava bem sobrepeso, para falar a real, e eu estava indo para um acampamento. Naquele acampamento, sempre tinha aquele negocinho, vamos trocar de roupa para ir lá pro negócio. A gente tinha chegado lá e a gente tinha que trocar a roupa. Então, eu fui lá, vesti uma roupa, ficava colada em mim e todo mundo começou a rir da minha cara, porque ficava super colada aquela roupa e eu ficava muito triste. Aí eu tentava procurar as roupas que eu gostava e eu vestia, mas eu procurava shorts e eu esqueci de pegar um shorts que eu gostava. Muita gente que acha que, que vê uma pessoa assim na rua ou na sua escola, assim, seu amigo da sua classe, porque ele é acima do peso, você vai falar, você vai estranhar e você não vai querer ser amigo dele. Na verdade, não é assim. Você não sabe nem a personalidade dele, o jeito que ele é, se ele é legal, se ele é divertido, engraçado. E tem muita gente que acha que, só porque aquela pessoa é acima do peso, eu não quero ser amiga dela, porque as outras pessoas também vão achar que eu sou estranha. Muita gente pensa assim. Isso tá totalmente errado. Por pensar que só porque aquela pessoa é acima do peso, eu não vou ser amiga dela. Na verdade, não tem nada a ver. As pessoas nem tinham que pensar desse jeito. A autoestima tá muito ligada à nossa imagem. A imagem externa. E aí você vai comprar uma roupa, não tem. Você vai comprar um calçado, eu enfrento isso até hoje. Eu calço 45, tá, gente? Eu chego na loja e falo, nossa, gostei desse tênis. Tem 45? Não tem. Tanto que hoje em dia, até hoje em dia, né? Eu chego na loja de tênis e pergunto, o que você tem 45? Aí dentro dos modelos disponíveis eu escolho o menos pior. Eu não posso me dar o luxo de comprar o carro que eu acho legal. Eu tenho que comprar um carro que eu caiba dentro. Então, a acessibilidade, ela eu não posso dizer negada, mas ela é bem dificultada. Porque a gente não pode ir em qualquer lugar ou passar por qualquer lugar por conta do tamanho, avantajado, para os lados e para cima, no meu caso.
E, tipo, as pessoas que fazem bullying com você, né, por causa do seu peso mais alto, assim, elas não vão fazer bullying do nada, porque normalmente é por você, porque você nunca fez nada com ela, só porque a pessoa, ela é feliz, ela come o que ela quiser, é só porque ela come o que ela acha melhor, o que ela gosta, que ela tá sendo feliz comendo aquilo, a pessoa vai julgar a outra, que, tipo, vamos dizer que a pessoa que tá fazendo bullying com a pessoa que é acima do peso, ela é toda magra, toda com o corpo, tipo, assim, mais magro, assim. Provavelmente essa pessoa que é mais magra não come o que ela gostaria de comer por causa que falam que a sociedade falou que, tipo, se você é com um tamanho maior, assim, é feio, então ela quer ser a perfeita, então ela não vai conseguir, então ela não é feliz. Quem definiu o padrão de beleza da sociedade? Porque, tipo, não são só pessoas... Não é só pessoa magra. Também tem pessoas um pouco, né? Eu lembro que a gente aprendeu em história que, tipo, lá, mulheres gordas eram classificadas como as bonitas e, tipo, vamos dizer, entre as melhores. Porque lá, assim, bem atrás, era mais ou menos mais difícil de você ter muita comida. Então, as gordas que eram, tipo, assim, as mais bonitas e as classificadas as melhores, entendeu? Antes, as coisas eram mais inocentes, assim, não tinha tanto esse negócio de bullying e tal. E eu acho que, assim, hoje em dia, principalmente pela fase que a gente tá passando, muitas pessoas deixam de, tipo, fazer, tipo, o que elas gostam de fazer, por, tipo, ter medo de que alguém vai, tipo, pensar, ah, nossa, que chato, tipo, nossa, não gosto disso. E aí, acho que, assim, muitas vezes a gente deixa de ser quem a gente é. Acho que, tipo, principalmente quando a gente tá, tipo, nessa fase que a gente tá crescendo, a gente ainda tá, tipo, se descobrindo e acho que, assim, muitas vezes a gente deixa de descobrir que a gente gostava de algo por medo de ser julgado por alguém. A gente tivesse pensado desde o começo em não criar os padrões e aceitar as pessoas como a maneira que elas são, a maneira como elas querem ser, a gente não teria muitos dos problemas em relação à acessibilidade que a gente tem hoje. Então, tipo, além dos... E você pensa, assim, tudo que... Realmente, a empatia é algo muito importante, porque além dos problemas em relação à acessibilidade, não comprar um sapato do seu tamanho, ter dificuldade para sentar no banco, enfim, além disso, ainda tem o olhar diferente que a gente olha para esse tipo de pessoa. Então, é muita coisa, né? O pré-julgamento, né? De você pré-julgar a pessoa pelo que ela parece ser, pelo que ela aparenta ser ou pelas características físicas dela. Isso realmente, tipo, mexeu bastante comigo, porque eu presto muito mais atenção no que eu falo. Então eu vou dar uma opinião, assim, prévia da determinada pessoa e falo, então, por enquanto é o que eu acho dela até agora, depois eu posso conhecer ela melhor, eu posso pensar outra coisa. Então eu acho que realmente é isso que falta na sociedade, nas pessoas, e começando do pequeno para depois ter grandes mudanças, né? Para falar um pouco a respeito disso, a gente tem um convidado aqui hoje que mora em uma ilha dentro da cidade de São Paulo. Vocês conseguem se imaginar morando numa ilha dentro da cidade de São Paulo? E é o nosso próximo convidado de hoje, Teacher Gabriel. Pois é, gente, eu tô indignado que vocês não conheçam a Ilha do Bororé. Quem é que mora na zona sul da cidade de São Paulo? E vocês sabiam que vocês estão mais perto dessa ilha do que vocês imaginam? Porque a Ilha do Bororé, ela também está na zona sul de São Paulo. Mas ela está no extremo sul de São Paulo. Olha, eu falei quase, gente, porque na verdade esse nome Ilha do Bororé é um nome afetivo. Porque a Ilha do Bororé, na verdade, é uma península. É possível acessar a Ilha do Bororé por uma estrada. Só que essa estrada ela tem condições muito ruins. É uma estrada muito longa e ela não está pavimentada. Isso quer dizer que é um perigo andar através dessa estrada, ou mesmo se for de carro, você vai levar muito tempo e pode ter prejuízo. Então, a maneira mais econômica, tanto de tempo quanto de combustível, para acessar a Ilha do Bororé
é através da balsa. Olha aí, outra reviravolta. Vocês sabiam que tinha uma balsa aqui na cidade de São Paulo? Então, eu nasci lá. A Ilha do Bororé é um lugar muito diferente dentro de São Paulo, porque a cidade de São Paulo, como vocês sabem, é uma cidade muito cosmopolita. Ela é muito urbana. Então, tem muita gente que mora em pedaços pequenininhos por metro quadrado. As casas, geralmente, as residências são em prédios. Então, todo mundo mora por andares. Só que quando você chega na Ilha do Bororé, você não encontra mais essa São Paulo. O que você encontra lá dentro é um bairro quase interiorano. Porque as pessoas lá, todas meio que se conhecem, elas se cumprimentam na rua. As casas, elas geralmente são horizontais, então você não encontra nenhum prédio. Você encontra geralmente casas com quintais, ruas sem asfalto, mas também sem movimento de carros. Então é tranquilo para você andar a hora que quiser, também brincar, mas é um lugar muito afastado. Imaginem vocês que vocês têm que ir até o extremo da Zona Sul, atravessar uma balsa para então chegar na Ilha do Bororé. Porque eu nunca imaginei que teria, tipo, uma ilha em São Paulo. E aí, quando você, tipo, fala ilha, vem um cúmulo de areia com nada no meio. Aí você tava falando de rua, de casa. E quantas pessoas, mais ou menos, moram nessa ilha? O bairro, ele é muito grande, só que a quantidade de moradores é até bastante pequena, né? Inclusive, como eu falei para vocês, assim, é muito comum quando eu tô por lá, quando eu saio pra rua, poder cumprimentar quase todo mundo, porque eu conheço quase todos os moradores ali, não é? Porque é um lugar em que a vegetação ela é preservada, existem políticas que não permitem que as casas elas desmatem demais, então tem poucas casas, não é? Você tem que ter uma concentração demográfica menor de pessoas para preservar toda essa mata verde, né? A ilha ela é enorme, ela tem uma estrada principal, passa um carro, passa ônibus. Só que pense comigo, Gi, toda vez que você tem que chegar na ilha, você tem que atravessar a balsa. Essa balsa, por travessia, ela só atravessa 20 carros por vez. Então, na maior parte do tempo, não estão passando carros na rua, né? Vira quase uma cidadezinha de interior, quase um bairro rural. A gente chama de gueto rural, porque está na periferia e tem essa cara mais interiorana e menos urbana. Para quem estuda ou trabalha mais longe daí, tem que acordar, por exemplo, você trabalha de manhã. Então, você tem que acordar que hora para chegar lá, no lugar que você precisa? Eu entrava na campus na manhã, né? No período da manhã. Então, 7h30 eu tinha que estar lá. Às 5h30 eu já estava na rua, Nanda. Porque, conta comigo. Um ônibus, uma balsa, um trem, um metrô e mais um ônibus. 5 transportes públicos para chegar. Era um tempão. Eu sei que nesses lugares, assim, tipo... Não na cidade, sabe? Que nem na ilha, que não tem muito sinal, assim. Principalmente as crianças, hoje em dia que elas têm telefone, elas são muito ligadas ao telefone. Principalmente eu admito que eu sou muito ligada ao telefone, assim, ó. Muito mesmo. E eu preciso me afastar um pouco. Então, aí, onde você mora, tem sinal ou, tipo, Wi-Fi, assim? Pense que aqui, na zona sul de São Paulo, bem no extremo, a gente tá com a conservação da maior quantidade de mata atlântica da cidade, e essa mata é uma mata virgem, né? Não é replantada. Então tem muita árvore, tem inclusive muito animal silvestre aqui, né? Que inclusive se você passar um dia você vai acabar vendo um ou outro na rua. Mas também tem essa questão, né? Muito da acessibilidade ela fica limitada. Ultimamente, com a fibra ótica, a internet ela tem sido um bem mais presente na casa dos moradores. Mas até alguns anos atrás, se a pessoa não tivesse condições de ter uma operadora com um sinal, com uma antena mais legal, por exemplo, antenas que estão na Zona Sul, essa pessoa realmente ela tinha muita dificuldade de acesso. Inclusive, quero deixar uma curiosidade para vocês. Existe uma escola lá, né? Uma única escola do estado. As crianças elas estão tendo dificuldades enormes para assistir às aulas remotas, porque justamente muitas delas não têm acesso à internet. E mesmo as aulas que estão sendo passadas pela televisão, algumas delas não conseguem acessar, porque é preciso ter sinal digital para acessar o canal que está passando as aulas, né, para o estado. Então, veja, realmente é uma dificuldade, entre várias outras, né?
É assim, em relação a tipo saúde, hospitais, essas coisas, tem um grande hospital ou são só os postos e quando precisar de alguma coisa mais emergencial tem que ir para a cidade, algo do tipo? Muito boa sua pergunta, Larinha. Na verdade, lá na Ilha do Bororé, né, a gente só tem uma escola, um postinho de saúde, então, e não tem hipermercado, né? Então, para qualquer serviço dessa natureza, a gente tem que sair. Imagine as grávidas do Bororé. Elas estão a ponto de ganhar o bebê, então elas têm que entrar no carro. O carro tem que cortar a fila de carros da balsa, tem que chamar os balseiros para pegar só ele, para que dê tempo dela chegar no hospital. Realmente é um problema, né? A gente tem muito pouco equipamento que atenda a essa comunidade e, enfim, todo mundo ali fica doente, precisa, por exemplo, fazer compras, precisa de um atendimento médico e não tem. Realmente é uma dificuldade, Lara. Nessa época de pandemia, tá sendo, muito difícil, tá tendo muitos casos, porque, como você falou que só tinha um posto. Boa pergunta, Sofia. Tem sido, sim, difícil. Você vê, no lado da educação, as crianças mal estão conseguindo assistir às aulas. A questão da saúde pública já era mais difícil. Agora, quem está tendo casos, às vezes, né, tem que achar meios, alternativas de ir para o hospital mais próximo e tal. Tem muitas famílias que não pararam, que não estão fazendo isolamento, porque elas trabalham em tipos de trabalho que não as permitem ficar em casa, que não as permite fazer o isolamento social. Então elas continuam se mobilizando no meio da cidade para chegar aos seus trabalhos. E isso, com certeza, isso é natural, elas se colocam em maior risco de contaminação, né? Só que existem também algumas ações, por exemplo, de alguns centros de assistência que têm distribuído cestas básicas para essas famílias, que têm tentado dar um apoio, uma assistência de saúde também, atender essas famílias que estão em condições assim, nas piores condições mesmo, mas é uma questão muito difícil e cada caso é um caso particular. Tem gente que consegue fazer o isolamento, tem gente que não tem acesso, então só por não ter acesso já vai ter que ir para o trabalho. Tem gente que os patrões, né, as pessoas para quem elas trabalham não as permitiram fazer o isolamento. É uma questão muito complicada mesmo. Você estudou em São Paulo ou você estudou aí? Eu estudei quase todos os anos do ciclo escolar nessa escolinha que tem aqui no Bororé. Assim como os meus pais, eu também estudei na escola pública, mas é aqui, né? É também no Bororé. Quando você fez faculdade ou curso, sei lá, você veio para São Paulo? Primeiro, Bororé é São Paulo. Não parece, mas é São Paulo. Mas sim, eu continuo fazendo. Eu estudo lá no Butantã, né? Lá na Universidade de São Paulo. Então, todos os dias que eu tinha aula, eu ia para campus primeiro, depois eu ia lá para o Butantã, e quando acabava tudo isso, eu tinha que voltar para minha casa lá no Bororé. Então, também levava esse tempão todo para chegar em casa de volta. Mas alguém já, sei lá, teve algum preconceito porque você morou em um lugar distante, meio... Na verdade, Lê, desde a escola, quando eu falava sobre isso, as pessoas imaginavam que eu vivia numa tribo de índios, não é? O que não seria desrespeitoso, inclusive tem uma reserva indígena no Bororé também. Mas as pessoas associam uma pessoa que mora num lugar que não é tão urbano, uma pessoa que vai chegar sempre, sei lá, com os pés sujos de barro, e se acontecer alguma coisa, uma chuva mais forte, talvez ela não chegue em casa porque inunde. Sem falar que as periferias, de modo geral, e o Bororé faz parte da periferia de São Paulo, aliás, ela é a periferia da periferia, né? Porque ela está depois das periferias da Zona Sul. Sofre de muitos estigmas, né? Na verdade, as periferias, elas foram um pouco que abandonadas. Imagine que só tem uma escola pública aqui para atender todo mundo. Outra coisa, não tem muita oferta cultural, então não tem cinemas, não tem teatro, não tem escolas onde você pode aprender artes, dança. Então, a atenção dos jovens e das famílias é muito disputada com criminalidade, com violência, com condições, assim, às vezes de muita pobreza, né, miseráveis mesmo. Então, algumas pessoas acabam caindo nessa de abraçar a criminalidade. É um problema, realmente, da cidade, né? Só que uma coisa interessante é que a gente imagina que essas pessoas acabam sendo menos dignas só porque elas tiveram menos oportunidades, né?
E isso é uma coisa a ser repensada. Não é porque a gente mora mais longe dos lugares mais centrais que a gente deva se sentir menos dignos ou humanamente dignos, não é? Olá, todo mundo, tudo bem? Eu sofri um acidente de carro, foi em 2009, eu tinha 29 anos e estava no auge da minha carreira. Eu tinha uma escola também no interior de São Paulo, namorava, estava pensando em casar, ter filhos. Aí, de repente, um dia, vindo para São Paulo, no aniversário da minha mãe, eu não lembro de nada, o carro que estava atrás, que chamou socorro, que contou que o carro saiu da pista, capotou, bateu no barranco e foi isso. Eu fraturei aqui a medula, o pescoço, atrás no pescoço bem alto, que é a coluna cervical. Tem vários nozinhos, né, a coluna, imagina aquele esqueleto assim. E eu fraturei bem aqui em cima, que seria a cervical a 3, a 4 e a 5. Então, do ombro para baixo, eu não sinto absolutamente nada. Se você briscar minha mão de olho fechado, eu não sinto nada. Eu mexo um pouquinho só os braços, o punho direito, o esquerdo não, e as mãos nada. Então, realmente, eu preciso de ajuda para tudo e de adaptadores, daí eu também consigo fazer sozinha. E tem muita dificuldade de locomoção, nas calçadas, nas ruas, nada tem acesso. E é possível, sim, ter, desde que tenha uma adaptação. Qual é a maior dificuldade, assim, que você sente? Eu sinto a dificuldade de quando você chegar num lugar e aí ter uma escada. Então, muitas vezes eu acabo tendo que passar por uma situação constrangedora, como ou alguém pede, chama os seguranças, ou chama alguém que está na rua, dependendo do lugar, pede para ajudar a me carregar, levar para dentro do lugar, aí depois leva a minha cadeira, porque a minha cadeira é motorizada, então ela é muito pesada. Aí depois leva a minha cadeira carregando, aí depois desse lugar que me deixaram, me voltam para a cadeira. Então, é uma situação bastante constrangedora, né? E eu não fico quieta, não, porque eu já passo pela dificuldade, pela situação constrangedora. E ainda ficar quietinha, não vou mudar nada. Então, eu imponho os meus direitos, obviamente sempre de uma forma educada, mas eu imponho os meus direitos e tento mostrar que tem que ter adaptação, né, para todo mundo. Oi. Então, eu queria, perguntar se, por exemplo, quando você vai andar nas ruas de São Paulo, que, não é muito apropriado para quem usa cadeira de rodas e essas coisas, quais são as dificuldades que você passa ao andar, ao passar pelas ruas de São Paulo? Todas. Tanto na calçada é praticamente que impossível, porque a próxima vez que você andar, você repara, entre uma loja e outra, um comércio e outro, sempre tem um degrauzinho, alguma coisa. Para descer para a rua e subir, são pouquíssimos os lugares que tem a guia rebaixada, e quando tem a guia rebaixada, que não tem um buraco no meio. E aí, muitas vezes, em vez de andar na calçada, eu ando pela rua, bem pelo cantinho. Mas aí é super perigoso por conta dos carros, né? Não tem como você andar pela rua. Então, tem que ficar com aquela atenção. É complicadíssimo, complicadíssimo. Então, as dificuldades são realmente todas. Não sei nem por onde começar. Quando, por exemplo, você tá no condomínio ou num condomínio. Aí o elevador não tá funcionando e só tem as escadas quando você quiser sair. Você acha que deveria ter, por exemplo, uma rampa de acesso? Sim, porque dá para fazer. Sempre dá para fazer. Tem rampinhas de diversas formas. Tem a rampa tradicional que a gente conhece, né, que é inclinada.
Tem uma outra que, dependendo da altura, que é tipo uma plataforma, assim. Eu subo, aí desce como se fosse um elevadorzinho, e aí, dependendo da altura, se não dá, não é tão alto para ser um elevador, mas é muito alto para ter uma rampa. Tem outras formas de colocar acessibilidade. E isso tudo está na lei. Quando você abre um negócio, ou quando você vai construir uma casa, você tem que entregar lá a planta para o engenheiro. E o engenheiro tem que aprovar isso. Mas no Brasil, às vezes, a gente tem jeitinhos, né? E as coisas não acontecem do jeito certo. Sim, por exemplo, igual na escola. Na escola é uma rampa, não são escadas, são rampas. Não é, e são rampas que, na verdade, não ajudam só o cadeirante. Também chega no restaurante uma mãe com um carrinho de bebê. Vai facilitar também. Você sentiu, ou você, tipo, perdeu mais amigos, ou, tipo, as pessoas se afastaram de você depois do acidente, ou você criou mais amigos, teve mais pessoas na sua vida, assim? Sim. Eu tiveram muitas pessoas que no começo todo mundo vai visitar, todo mundo vai lá, tal. Mas depois, com o tempo, isso acaba diminuindo um pouco, porque sempre que vai combinar de sair com alguém, encontrar com alguém, tem que ver se o lugar tem acessibilidade, se não tem acessibilidade. Ou muitas pessoas moram em casas que tem uma escadaria para entrar. Então a pessoa não te convida para ir lá, porque é complicado. Aí, com o tempo, vai diminuindo a frequência do contato, começa a falar menos, diminuir, e isso é muito, muito, muito triste. Mas, obviamente, aconteceram situações na vida que eu conheci, que eu fiz amigos novos. Fiz muitos amigos cadeirantes e fiz amigos novos em geral. Então, dá para medir as coisas, mas eu perdi amigos, sim. Como foi, assim, tipo, você se adaptar a isso, né? Porque, assim, do nada, tudo aconteceu muito rápido. Tipo, como foi? Se foi muito difícil? Sim, por isso que já logo de cara eu falei da questão da família. Porque eu fui acordando, assim, eu não lembro nada da época de hospital. Para mim, eu nunca fiquei no hospital. Apagou isso na minha memória. Então eu lembro eu já acordando em casa. Em casa, na época, tinha quase que uma semi-UTI, eu tinha um monte de aparelho. Eu tinha um buraco no pescoço que chama traqueostomia. Você respira por esse buraco. Então, quando colocava uma tampinha nesse buraco, eu conseguia conversar normal. Se tira a tampinha desse buraco, o ar sai pelo pescoço e eu não conseguia nem falar. Então, até como a Fernanda falou no começo, né? Pessoas que têm dificuldade de respirar, eu tenho essa dificuldade. Como eu usei esse buraquinho no pescoço, a traqueostomia, por 1 ano e 1 mês, então isso enfraqueceu todo o meu diafragma. Então, se eu preciso tossir, eu preciso pedir para alguém vir pressionar minha barriga para conseguir dar o ar suficiente para eu tossir. Então, é mais uma dificuldade, né? Mas, voltando, tendo o apoio da família e de amigos, isso facilita muito. Aí, eu fui acordando e fui vendo ali tudo diferente. E minha família sempre comigo, minha mãe, que é tudo para mim, sempre ali. Aconteceu tal coisa, sofreu um acidente, mas a gente está aqui e a gente vai dar tudo certo, tal. E aí foi devagarzinho, eu fui tomando consciência do que estava acontecendo, mas sempre com um apoio tão grande da minha família que eu não me dava o direito de não fazer a minha parte. Eles sempre fizeram tanta parte dele que eu tinha a obrigação de fazer a minha parte, dar o meu melhor e ser feliz, que é o que eu procuro fazer.
Eu queria saber, que ela perguntou da maior dificuldade, né? Alguém perguntou, mas quando você soube, né? Eu acho que você soube que não ia poder mais, né, andar, fazer algumas coisas que faz parte da rotina. Qual foi a primeira coisa que você, tipo, pensou, assim? Você falou, minha vida, tipo, porque tem gente que acha que a vida acabou e tem gente que é uma nova fase da vida que pode tudo mudar, né? E qual foi a sua experiência, de acordo com essa nova, vamos dizer que vida, né? Primeiro eu pensei em tudo que ia mudar, o meu trabalho, a minha rotina, os meus projetos de futuro, tudo isso ia mudar. Eu não estava mais trabalhando, eu estava só deitada numa cama, que no começo eu só ficava deitada numa cama e não sabia se ia conseguir sentar, o que eu ia mexer, o que eu não ia mexer. Então, mas com o apoio que eu tinha tão grande em volta, eu tinha que fazer a minha parte, que era lutar e dar o máximo. E aí eu fui indo e dando o máximo. E como eu já tinha perdido mesmo, eu tinha que lutar pelo que eu podia conquistar. Aí eu fui fazendo o que dava. E sempre feliz e agradecendo pelo apoio que eu tinha. E fui sempre fazendo o que dava. Foi os médicos que te contaram ou foi sua família? Não, foi minha família. Não foi uma coisa que foi uma notícia que foi dada, né? Então, eu já estava em casa, aí todo dia eu acordava, lembrava alguma coisa ou não lembrava outra coisa. E a minha família sempre ia ali me falando, não, você não mexe mesmo, não, foi o acidente. Iam sempre me lembrando a cada dia o que aconteceu. Você acha que você teria conseguido sem a sua família? Com certeza não. Foi o mais fundamental que eu tive. Sempre, até hoje. Você teve, tipo, uma tutora para ficar te ajudando, para você começar a aprender mais como conviver, assim, com esse mundo mais diferente que começou a ser sua vida depois do acidente? Além da família, eu tive bastante um suporte completo de multidisciplinar. Então, eu passei por psicólogo, eu passei por terapeuta ocupacional, por fisioterapeuta e passo até hoje. E todas essas especialidades, cada uma me ajudava em um pouquinho, né? A adaptação do terapeuta ocupacional com adaptadores que encaixa aqui na minha mão, aí para eu conseguir comer sozinha, porque eu não consigo segurar um garfo, né? Então, fisioterapeuta para melhorar toda a musculatura e o pouco que eu tenho, eu melhorar mais e não perder, né? Então, todos esses especialistas são fundamentais na melhora. Como que você, como que é a sua rotina em relação tanto a, projetos ou coisas mais profissionais, assim, que você tem na sua mente hoje em dia? Eu já fiz diversas coisas, na verdade. Eu já dei palestras motivacionais, foi um projeto bem legal. Hoje em dia eu faço vídeos, mas vídeos mais na área de psicologia, comportamento em geral. E hoje em dia eu atendo como psicóloga. Mas é muito difícil, porque eu preciso toda de uma ajuda. Eu vou atender, então eu preciso arrumar tudo certinho, sentar, montar, e para tudo isso eu preciso que alguém faça isso tudo para mim, né? E no caso é minha mãe, que mora eu e ela, ou eu também tenho uma cuidadora que fica comigo das 9 às 5, então durante o dia ela que me ajuda. Então, do jeito que você fala, né, você parece ser uma mulher muito forte com tudo isso. E uma pergunta, você, no começo disso tudo, você já se pegou pensando se você queria sair de casa, pelo que as pessoas iam falar? Você já ficou meio depressiva com isso? Sim, muitas vezes. E isso acontece ainda até hoje. Tem dias que você não tá legal. Tem dias que você não quer enfrentar o olhar das pessoas.
porque as pessoas olham mesmo, as pessoas comentam. E tem dias que você tá mais para baixo, tem fases, né, que você tá mais para baixo. Aí tem momentos em que até eu cheguei a pensar em, chega, vai, não quero mais tomar remédio, não quero mais fazer nada. Chega, vamos esperar o tempo e só acabar. Mas, como eu tenho muito, muito, muito amor, eu recebo muito amor, eu não posso me dar o direito de pensar isso. Aí depois, no outro dia, eu já acordo, falo, não, hoje vamos fazer um dia feliz. Aí começa a fazer piada, dar risada e ver que a gente que faz o dia bom. Pode cair uma coisa em cima de você e você fala, ai, que saco, caiu, nanã, que droga. Ou pode cair uma coisa em cima de você e você fala, ai, molhou tudo, ainda bem, tava calor, ufa, refrescou um pouco. Depende do jeito que você interpreta a situação. Quando eu nasci, a Virgem sofreu do acidente, foi acho que 40 dias depois, mais ou menos do tipo. E daí, conforme os anos, enfim, a gente ia comer pipoca um dia. E sem eu saber nada, ninguém me falou nada, que tinha acontecido e nada. E dei pipoca na boca da Bia. E eu fiz isso pra sempre. E ninguém me falou isso. Então, tipo assim, foi super natural. E até hoje, eu, meu irmão, minhas duas primas, a gente brinca, né, com a Bia e ajuda muito ela. Sim, isso que a Nanda falou é muito, muito, muito importante. Como as coisas realmente podem ser naturais, né? Eu costumo falar que a gente tem a mesma idade, né, Nanda? Porque ela nasceu e eu renasci. Então, a gente tem a mesma idade. E como ela me conheceu assim, ela já sabe que ela tem que me tratar assim. Ela sabe que eu não vou pegar alguma coisa. Se ela der na minha mão, eu não mexo os dedos, eu não vou pegar. Então, quando ela for me dar, ela já vai e põe no meu colo. Ou se for comida da pipoca, ela já vai e põe na minha boca. De uma forma natural, ninguém teve que ensinar. Exatamente, porque ela já me conheceu assim. E assim que deveria ser com tudo, né? As pessoas, você já conheceu as pessoas daquele jeito e tratar delas de uma forma natural, porque é assim que ela é. O que não pode é uma pessoa desrespeitosa, uma pessoa mal educada. Isso sim, isso é um comportamento, e isso é um comportamento que não pode ser aceito. Agora, a forma natural da pessoa ser fisicamente ou até emocionalmente, ser uma pessoa mais sensível, uma pessoa um pouco mais direta, isso tudo deve simplesmente ser respeitado. É claro que eu não penso no mundo ideal, mas eu penso no mundo muito mais adaptado. E é isso que falta, né? Adaptação, para que tudo seja, para que todas as diferenças possam se encaixar e que não siga só aquele padrão de roupa, aquele padrão de altura, como o Will falou, aquele padrão de todo mundo morar pertinho do trabalho, como foi falado pelo Gabriel, pertinho da sua região ali. Você poder ter acesso e livre-arbítrio para ir para onde você quiser e, se você precisar, ter uma adaptação para isso, mas que todo mundo tenha acesso para chegar em todos os lugares. É isso que eu mais penso sobre as diferenças, né? Que, na verdade, tendo adaptação, todo mundo é normal e todo mundo se encaixa. Nós somos casadas há 13 anos, eu e Helena, casadas no papel, realmente. Eu falo no papel porque antigamente não era, a legislação não aceitava o casamento realmente nas leis, né, de pessoas do mesmo sexo. Estamos juntas há 13 anos. Nós temos 3 filhos, né, de produções independentes, vamos dizer. É interessante falar, mas nós nunca sofremos, pelo menos diretamente, nenhuma espécie de preconceito. Se houve, ficou muito preservado e foi muito disfarçado. E com os nossos filhos também, a gente tinha um receio muito grande, né? A Ana Beatriz é mais velha, que tem 12 anos,
E a gente sempre teve uma preocupação muito grande dela sofrer algum preconceito por causa das nossas escolhas, né? A gente sempre quis preservá-la demais. Até hoje, a gente acha também que ela não sofreu. Se sofreu, ela não nos contou nunca, mas a gente sempre pergunta, a gente sempre fica atento, até para prepará-la, né? A gente fala que essa é uma escolha nossa, não deles, né? Dos nossos filhos. Mas a gente quer que eles cresçam fortes e se sentindo amados, para enfrentar qualquer tipo de preconceito que eles possam enfrentar por nossa responsabilidade. Minha Dinda, eu não sabia, eu soube esse ano, mas ela tem, vamos dizer, uma parceira, né? Que eu não sabia, que elas, pra mim, na minha cabeça, elas eram amigas. Só que elas moram juntos, fazem tudo junto. E eu fiquei bem em choque. Minha mãe falou, tem algum, tipo, você acha que vai mudar alguma coisa na sua relação com ela sendo um casal ou não? Aí eu falei, não vai mudar nada na minha relação com ela, mas não foi uma notícia que eu esperava, sabe? Porque eu não pensava, tipo, que elas eram um casal, mas que elas só eram amigas. E pra mim isso foi tão normal que, sabe, tipo, nem eu mesmo entendi, sabe? Porque eu recebi a notícia, tipo, tudo bem. E às vezes não é nem uma questão de escolha, né? Tipo, é uma questão de se apaixonar por aquela pessoa, sabe? Às vezes você tem uma orientação, quando o Tio estava falando no começo sobre orientações sexuais, você acaba tendo uma tendência a gostar de pessoas, às vezes, do mesmo sexo, ou às vezes você se apaixona por aquela pessoa, não tem muita explicação, na verdade, sabe? Às vezes a ciência tenta explicar, tem gente que tenta levantar a cura, começaram uma época a falar em cura gay, assim, como se fosse uma doença, ou como se fosse algo que é passível de ser curado, sabe? Você está se relacionando com uma pessoa que você ama, vamos dizer. Onde que existe um mal em você amar uma pessoa? Não é a forma talvez mais tradicional, é o mais comum de se amar realmente, não é o mais comum. Se você pegar a maior parte da população, o mais comum realmente é que o relacionamento aconteça entre um homem e uma mulher. Mas pode acontecer da pessoa se apaixonar por alguém do mesmo sexo, e aí ela vai engolir aquilo ali, vai fingir que não está acontecendo? E para os nossos filhos, como eles nasceram nesse contexto, os três, tá? Os três já nasceram nesse contexto, né? Quando a Ana Beatriz nasceu, eu e a Helena já estávamos juntas já fazia mais de um ano. Então, assim, eles não conhecem, para eles esse é o contexto da vida deles. Assim, eu não sei se é uma pergunta boba ou que, sei lá, mas para vocês duas, vocês já gostaram de menino? Então, eu já, né? A Helena também, acho, né? Quando era novinha, assim, tal, acho que também. Depois, em algum momento, ela mais cedo do que eu se descobriu. E eu me descobri, eu já tinha 30 anos. Eu tenho 44 agora. Como é que vocês descobriram que você gostava do mesmo sexo? Então, um dia eu me apaixonei por uma moça, nem era a Helena, no caso. Eu me apaixonei por uma moça e percebi que, na verdade, eu percebi que eu sentia uma coisa diferente por ela, sabe? Que eu falei, nossa, era uma amiga, não era nem tão amiga, na verdade, era uma pessoa conhecida. E eu comecei a perceber que eu tinha um sentimento diferente por ela, sabe? Eu comecei a perceber no meu coração, assim, foi uma fase bem conflitante pra mim, bem conflituosa, do tipo, nossa, meu Deus, e agora? Será que é isso? Como é que eu vou falar isso pros meus pais? E não sei o quê. Mas no final deu tudo certo. Tá bom? Mas nunca, deixa eu falar uma coisa pra você. Nenhuma pergunta é boba, viu? Sempre pergunte. Só faz pergunta quem é inteligente. Em público, assim, tipo, vocês, tipo, têm ações de afeto, assim? Ou vocês têm algum receio de que alguém julgue vocês em público? Então, Laura, a gente evita, tá? Atos carinhosos, o que seria? De repente, andar de mão dada... por exemplo, se tiver algum gesto de dar um beijo, né? A gente não faz isso em público, até para evitar realmente que as pessoas, sabe, falem alguma coisa tal, para nos preservar também. A gente, infelizmente, existem todos os anos índices enormes de violência, né, a essa minoria, né? Então a gente nunca sabe de onde pode vir realmente um ato de violência, um ato de preconceito que possa ser agressivo. Então a gente evita por nós mesmos, por preservação, assim. Mas, claro, a gente está ali perto, a gente senta junto, no restaurante está sentadinho do lado, vai ao cinema junto, come a pipoca, faz tudo isso, mas sem ter muitos, assim, sabe? Só para ajudar para responder a pergunta da Laura, para a gente, Laura, a gente tem uma coisa muito forte que é respeito, né? Respeito pelo outro. Independente se você é homossexual, independente se você é heterossexual, eu acho que você, em público,
o respeito pelas pessoas que estão à sua volta, isso é muito importante. Então, a nossa relação é baseada muito no amor, a nossa família é muito baseada no amor, a gente respeita muito uns aos outros dentro da nossa família e público também. A gente age, a gente não tem preconceito, porque o preconceito é de quem está com preconceito e não da gente. Então, o preconceito, Laurinha, vem mais das pessoas que te enxergam dessa forma do que da gente mesmo. Então, a gente é super, super tranquila, bem resolvida, todos nós, da nossa família, e somos felizes, é isso. Tá bom? Prefiro ter 2 mães do que um pai e uma mãe, que é o comum. Eu gosto de ser diferente, ter coisas diferentes. E aí, pra mim, isso é legal, diferente. E eu não me importo do que as pessoas acham de mim, que tenho 2 mães. Pra mim, tipo assim, como eu disse, não importa como sua família é, do jeito que ela é, quantos membros tem da sua família, se tem 5, 10, 2, 3, não importa. Tem o amor que tá dentro da sua família e o respeito também. Eu só queria acrescentar que é importante que as pessoas têm que entender que uma relação homossexual é uma relação qualquer como outra. E que você tem que tratar como qualquer outra. São responsabilidades das pessoas no qual vivem. É sempre a questão de você se perguntar o seguinte: eu estou fazendo mal para alguém? Sabe? Se você não está fazendo mal para alguém, talvez realmente não tenha nenhum mal, né? Então é esse o ponto que eu gosto de levantar sempre, sabe? Pergunte sempre se você está fazendo mal para alguém, né? Essa é a questão principal. Eu achei que esse congresso que vocês estão fazendo é super importante, diversidade muito legal, esse tema, gostei bastante. Quando a Ana falou pra gente, eu falei, poxa, nem a gente vai no dentista, vai ligado, mas a gente vai participar. Porque eu achei o máximo, parabéns para a escola, que eu acho que é isso que muda o mundo. E essa criançada aí que vai mudar o nosso mundo. Parabéns, viu? Pra mim, eu acho que se a pessoa tá feliz, é o que importa, né? De ser feliz, de viver e de enxergar se os olhos são maiores ou são orientais. E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás. E daí, que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual?